Esse nono episódio de Ruptura trouxe à tona uma das teorias mais assustadoras da série, e não é culpa sua você não saber, mas infelizmente você tá perdendo um detalhe muito importante, um detalhe que muda completamente a série, caminhando para um final mais chocante do que a gente imagina. Mas afinal, o que uma série de 1960 tem a ver com Ruptura? Calma que eu já vou te explicar e eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça. Fala meu interno, fala meu externo, eu sou o Joy e eu assisti o nono episódio de Ruptura, mais conhecido aí como penúltimo episódio dessa segunda temporada aí, que tá quase acabando, estamos quase chegando naquela fase de depressão pós-final de temporada, e eu tô extremamente chocado com quão rápido e longo foi esse episódio, você já vai entender por que eu tô dizendo isso, mas o que realmente me deixou incrédulo nesse episódio é que ele deu força pra uma teoria que começou a surgir aí na internet, muito interessante, mas muito macabra, mas que pra mim eu acho que seria uma conclusão pra essa série que eu acho que é o que você e eu queremos, que é algo surpreendente, algo fora do óbvio, porém seria muito macabro e desolador. E se assim como eu, você gosta de ficar teorizando o que aconteceu no último episódio e ficar falando sobre as teorias que têm surgido, eu te convido a entrar no meu servidor, é aberto para todos os meus inscritos. Eu tô lá praticamente todo dia trabalhando, conversando, falando um pouco do que eu tenho assistido, mas principalmente trocando ideia de Ruptura. Então se você ficou interessado, vai ser um prazer te ter por lá. Mas enfim, tá pronto para embarcar nesse trem maluco que foi o nono episódio? Então bora com o pai. E como esse episódio foi um vai e volta maluco, eu vou organizar pelos arcos de cada personagem pra gente não perder a linha de raciocínio sobre o que tá acontecendo com ele, que eu vi que aconteceu muito isso. Mas se você tá com esse episódio fresquinho na cabeça ou já viu esse resumo em outros momentos, você pode estar pulando pra esse momento aqui, que é onde filho chora e mãe não vê, onde eu falo sobre as coisas bizarras que eu achei nesse episódio e principalmente sobre essa teoria maluquíssima que eu tô doido pra contar pra você. Mas se você puder ficar pro resumo, eu queria muito saber a sua opinião sobre alguns assuntos, como o Dylan ser traído por ele mesmo, você acha que isso é uma traição? Mas enfim, bora começar que é muita coisa pra falar. Esse episódio teve o desenrolar de muitos arcos, então eu vou começar pelos mais curtinhos e a gente vai até chegar nos mais tensos, beleza? Iniciando pela senhorita Wan e a conclusão dela, a conclusão da bolsa do Wintertide, né? E honestamente eu achei tudo aqui muito interessante e curioso. Com essa conclusão, a senhorita Wan ganha um busto do Jimmy Egan, envelhecido, né? Mas o mesmo busto que a Cobell também ganhou durante a sua conclusão da bolsa da Wintertide. O que eu fiz questão de olhar nesse busto, que foi a mesma coisa que eu reparei no episódio anterior, é que a senhorita Wan, ela se formou no ano da visão, diferente da Cobell, que ela se formou no ano da astúcia, né, mostrando que pode ser possivelmente um dos 9 princípios que vai guiar ela daqui pra frente, né, a visão. E o Miltic explica que a partir daí a cama dela vai ser removida da casa dos pais, né, e ela vai pro centro de partia Gun-Egan, um nome aí novo do Egan que a gente ainda não tinha ouvido falar antes, diferente da Ace Miro Egan, né, que foi da escola feminina, da escola de meninas, que a Cobell frequentou. E lá a senhorita Wong vai trabalhar com reformas globais. E eu fiquei pensando, reformas globais? Isso me parece bem grandioso, que me fez refletir se tem algo sobre o planeta, se tem algo sobre o que aconteceu na Terra que a gente ainda não sabe nesse universo de Ruptura, né? Será que não aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe? Por isso que todo lugar que eles vão tem muita neve, porque o mundo tá completamente congelado, sei lá. É só uma coisa que me recorreu, eu sei que é uma grande viagem, mas eu fiquei muito curioso com essas reformas globais. E eu queria que você se atentasse ao Miltic falar que vai tirar a cama da casa dos pais dela e levar para esse lugar. Guarda isso na sua cabeça, porque vai fazer muito mais sentido lá na frente essa bizarrice. E apesar de uma grande conquista, essa conclusão do Wintertide, na verdade isso foi uma grande tática do Miltic para privar ela desse grande momento da Lumon, que vai ser a conclusão desse trimestre, ou melhor, a conclusão do Cold Harbor, tanto que ela fica toda xoxinha, achando que ela ia terminar realmente esse trimestre, né? E com certeza isso é uma retaliação do Miltic por causa das denúncias que ela fez do Miltic para a Lumon, né, sobre os clipes de papel colocados ao contrário. E ele finaliza dizendo que para a conclusão desse upgrade na vida dela, nesse novo estágio da vida dela, ela precisa fazer um sacrifício para isso, e ele pede o joguinho dela, que ela demonstra um grande apreço ali naquele momento, e ele pede que ela destrua o joguinho com o busto, né, batendo o busto no jogo várias e várias e várias vezes, né. Voltamos para as repetições e repetições, bata de novo, de novo e de novo. Mas honestamente, uma coisa que eu fiquei muito curioso sobre isso é pensar que, se para a conclusão do Wintertide, para esse novo upgrade, esse aprimoramento, como ele diz, é necessário um sacrifício, mas o que será que a Cobell pode ter sacrificado da conclusão da sua bolsa no Wintertide? O que será que pediram pra ela, né? O que será que o Jimmy Egan pediu pra ela? E falando em Jimmy Egan, eu também tenho um pensamento muito forte, muito curioso que eu quero compartilhar com você, tá? Beleza? Tá pronto? Posso falar? A Cobell, quando recebeu o seu busto de conclusão dessa bolsa do Wintertide, ela era mais velha do que a senhorita Wan. E eu fiquei com isso na cabeça, que como uma menina tão nova, né? Porque ela aparenta ter
14 anos, mas eu sei que você pode falar, a atriz tem 18, mas ela não tá interpretando uma menina de 18 anos, tá? Como que uma pessoa tão nova pode ter concluído tão rápido, né, uma bolsa na Wintertide? E surgiram duas respostas na minha cabeça pra isso, né? A primeira e mais óbvia, a senhorita Huan é uma grande prodígio, né? Uma menina prodígio, uma garota muito inteligente, e ela se mostra ser uma garota muito inteligente e mais madura do que a grande maioria pra sua idade. E a segunda é, será que ela não teve contato com a Lumon a vida inteira? Será que ela não foi preparada a vida inteira pra servir a Lumon dessa forma? Pra se tornar uma soldado da Lumon, assim como a Cobel foi? Quase como uma criação da Lumon. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, mas eu acho muito curioso ela ter se formado tão cedo e tão rápido nessa bolsa. E por mais que você ache isso uma grande viagem da minha parte, guarda na cabeça, porque quando eu falar sobre a teoria, isso vai fazer um pouco mais de sentido, essa conexão. Combinado? Posso contar com você? Guarda aí. E um outro pensamento que ficou chacoalhando na minha cabeça foi por que a senhorita Cobel, quando ela concluiu sua bolsa na Wintertide, a pessoa que foi entregar o busto pra ela foi o Jamie Egan, mas no caso da senhorita Huan foi apenas o Miltic, né? Que é um subordinado de alta patente da Lumon, mas tá longe de ser considerado um cara importante dentro da Lumon, né? Um cara valorizado pela Lumon. E esse pequeno detalhe pra mim já dá uma fortificada nessa teoria que tá rodando aí pelos corredores da internet, né? Que é sobre um possível romance entre a Cobel e o Jamie Egan. Será que eles tiveram um romance? Será que eles tiveram algo a mais que um romance? Será que eles tiveram um filho? É, meu jogador tá ficando forte, mas segura aí porque, como eu disse, vai fazer mais sentido lá no final com a teoria. Agora indo pro Dylan, que foi um arco de partir o coração e dar uma pequena gargalhada com respeito. A gente vê que a Gretchen, a esposa do externo do Dylan, decide confessar que ele e o interno do marido dela tiveram um momento romântico ali, um beijo que aconteceu dentro da Lumon, né? O que deixa o Dylan totalmente descontrolado, começa a falar que ele tá sendo traído, que ela tá usando o próprio corpo dele pra trair ele. Sua esposa te trair com seu irmão gêmeo deve ser dilacerante, mas te trair com você mesmo deve ser algo muito confuso, cara. Eu realmente tô muito confuso a respeito disso. E eu queria saber de você o que você acha a respeito disso. Dá pra se considerar uma traição? Porque afinal ela beijou o marido dela que tava no trabalho. Agora a condição do trabalho de cortar a memória dele de fora e a de dentro, de separar as duas, é uma condição do trabalho dele, mas não deixa de ser ele. Por mais que as consciências sejam pessoas totalmente distintas, é forte, mas faça com que o interno e o externo sejam um pouco diferentes, mas não é nada tão gritante, né? Ou eu posso estar falando abobrinha também, mas pode ser diferente pro externo do Dylan, né? Porque ele se considera um fracassado, principalmente em relação ao interno dele, que tá trabalhando, que tá sustentando a casa tecnicamente, né? E se ser comparado ao seu primo já deve ser muito ruim, imagina ser comparado a você mesmo, né? Tipo, tanto que a Gretchen fala, teve esse momento porque ela lembrava ele do passado, né? Será que a minha esposa beijaria o meu interno? Agora eu tô na dúvida. Vamos criar um caos? Eu te desafio você perguntar isso pra sua namorada ou namorado, né? A Gretchen, por sua vez, vai outra vez a Lumon pra encontrar com o externo do Dylan, né? E lá ela confessa a ele que ela admitiu pro marido que eles tiveram esse contato e diz pra ele que ele não gostou nada, mas que pra salvar a existência do Dylan, ela vai ter que parar de ir a Lumon outra vez, o que é arrasador pro Dylan, principalmente porque ele tava com uma cartada muito preparado, né? O que entregou, na minha opinião, a cena mais triste desse episódio, que foi o Dylan entregando um anel de papel dizendo que podia dar uma vida pra ela, o que eu acho muito improvável nessa altura do campeonato, no momento que ele tá vivendo, e ela deixa ele na sala mesmo assim, né? Ele até grita, e esse grito aqui que me quebrou completamente a cena, que foi o Gretchen! Gretchen! Desculpa, Dylan, eu gosto muito de você, mas você quebrou completamente a cena com esse grito, cara. E é claro que isso gera uma consequência muito pesada, né? O Dylan decide se demitir por conta que ele não aguenta mais essa dor, e o que eu acho muito irônico, porque foi ele que fez o Irving desistir de se demitir pelo mesmo motivo, né? Porque o Irving queria ir embora, já que o Burt não estava mais lá, que ele não ia ver mais o Burt, e porque ele viu o Burt casado com seu externo, né? É a mesma coisa, cara, quase. Mas como dizia minha bisavó, pimenta nos outros é refresco. Já ouviu esse ditado? Agora vamos para uma das coisas mais esperadas dessa série, que foi o surto do Miltic. Que coisa incrível, né? O Miltic, ele tá sendo muito pressionado com o avanço do Cold Harbor, né? Que tá completamente estagnado, já que o Mark não tá indo trabalhar. E esse dia que a gente tá vendo na série é o prazo prometido para a conclusão desse projeto, desse trimestre, ou melhor, do Cold Harbor, o que faz o Drummond tirar o Miltic lá do setorzinho de ruptura dele
pra dar uns esporros no homem até que ele não se segura, né? Porque o Miltic fala uma frase e o Drummond volta a dizer que é um defeito dele usar frases complexas e desnecessariamente grandes e pede que ele se desculpe por isso. E o Miltic vai se desculpando até que ele perde a linha e manda o Drummond a merda, manda ele comer um prato de bosta de um jeito totalmente elegante e ainda zomba da cara dele dizendo de uma forma mais simples o que ele quis dizer, que é basicamente falar pro homem: se você não tem um cérebro desenvolvido pra entender o que essa frase significa, a culpa não é minha, ô seu merda. Desculpa, eu tô muito exaltado, é porque eu tava doido pra ver isso, eu tava doido pra ver esse surto do Miltic, cara. Foi lindíssimo, foi lindo demais. E não contente, ele ainda diz pro Drummond que mesmo sendo subordinado, ele merece o respeito dos seus superiores e explica que o Mark, o que tá acontecendo com o Mark do lado de fora, não tem nada a ver com ele. Ele é responsável pelo andar de ruptura, ele é responsável pelas coisas que acontecem no andar de ruptura. Tudo fora, o Mark externo, é culpa do Drummond. Isso daqui, ó, Drummond fica sem reação. E daí o Miltic sai totalmente cagado, né? Porque um tapa do Drummond desmonta ele inteiro. Mais palmas pro Miltic. Mandou demais. Eu acho que agora a gente vai ter uma nova versão do Miltic, né? Se ele não morrer. Já no arco da Halle, a gente teve um pouco do holofote focado ali na sua externa, né? Na Helena Egan. E vemos ela indo tomar um café com o Jamie Egan, né? Que tá empolgado com esse dia especial. Mal sabia ele. Ele não vai ter o que ele quer, porque o Mark não vai trabalhar. E ela senta pra tomar um café com ele e ele diz que dessa vez ele só vai observar, né? Ele fica lá sentado tomando a xícara dele, julgando ou até mesmo fingindo que ela não existe, né? Fica olhando pra xícara, apreciando os detalhes da xícara. E ela, pra tentar agradar o pai de alguma forma, ela fala que já estão atrás do Billif, né? Ela já tá resolvendo esse problema. E caso você não saiba, o Billif que eles estão se referindo é o Irving, né? Irving Billif, Irving B. Esse detalhezinho pode passar muito despercebido. Eu mesmo esqueci na hora. E a segunda vez que eu fui assistir, eu me toquei, putz, o Irving. Mas voltando pra esse café maravilhoso da família Egan, o Jamie ele ignora completamente essa informação da Helena, tentando criar uma conversa com ele, estabelecer uma conexão com ele, e só diz que queria que ela comesse os ovos crus, né? Que, caso vocês não se lembrem, o café de campeões do Egan, né, é um copo de leite com 3 ovos crus toda manhã. Uma tradição que aparentemente a Helena não seguiu. Inclusive, isso me fez pensar numa coisa muito boa. Será que esse leite que eles tomam não é leite de cabra? Mas isso é, claro, um pensamento que me recorreu muito bobo, mas eu queria saber de você o que você acha disso. Será que a Lumon teria um setor ali pros bodes, pras cabras, só pra fazer leite pros Egan? Eu sei, você acha que o meu cérebro tá derretendo e você tem razão, mas não perde a fé em mim. Vamos continuar aqui nesse vídeo. E eu queria aproveitar esse espaço pra falar sobre uma coisa que eu ainda não falei em vídeo, sobre a Helena e a Halle, né? Que eu tinha reparado, que eu tinha pensado, né? Porque a Halle bate muito na tecla que a Helena, ela roubou a primeira vez dela com o Mark, né? Roubou essa primeira vez, essa experiência dela, sequestrou e roubou a identidade dela, se passando por ela dentro da Lumon, né? Dentro do setor de ruptura. E uma coisa que eu não vejo as pessoas falando é sobre a Halle ter roubado um momento muito importante pra Helena, né? Que é aquele momento de afeto que ela teve com o Jamie Egan no banheiro durante a contingência extraordinária. E deve ser por isso que ela tem tanto ódio da Halle, dos internos, né? Por causa de ter sido roubado dela esse momento de afeto que ela parece nunca ter tido. Agora, mudando o holofote da externa pra interna, a Halle tá tendo um dia do cão, super preocupada com o Mark, que já tá faltando 2 dias depois do sangramento nasal dele, né? Preocupado que ele possa ter sido demitido, ou coisa pior, né? Que o externo dele possa ter morrido. Ela até vai contra o Miltic tentar descobrir o que tá acontecendo, bota toda a sua insolência na mesa com qualquer desrespeito e diz: mexe comigo, eu sou filha do Egan, e por mais que ele tente desconversar, é uma verdade, cara. O que ele vai fazer com ela? Ela também tenta consolar o Dylan sobre essa situação, falando que não, ele não devia estar sofrendo por uma externa que nem é a esposa dele de verdade, e toma ali uma patada muito cruel do Dylan, na minha opinião. Até ele percebe que ele é um grande babaca. Mas aproveitando essa brecha do que o Dylan falou, que eles só estão ali embaixo por causa dela, eu queria dizer que é verdade, tudo que eles estão vivendo na Lumon na segunda temporada é por conta da Halle, se você parar pra pensar. Eu reassisti a primeira temporada e eu reparei que o andar de ruptura era completamente harmônico até a Halle chegar e implantar esses pensamentos de o que acontece quando o externo é demitido, o que acontece com o interno, por que eles trabalham com números assustadores. Ela vai criando muitas perguntas que eles poderiam até ter antes, mas eles não tinham coragem de expor, e que ela coloca pra fora e consegue puxar todo mundo pra esses pensamentos deles. Então, assim, tudo que aconteceu até agora na série é por conta da Halle. Você já tinha parado pra perceber isso? E algumas pessoas podem até jogar essa culpa pra cima do Mark, né? Já que ele iniciou a Halle
errada, né, durante a sua entrada no setor de ruptura, porque ele pulou as primeiras etapas, né, e fez o procedimento errado. E se a gente for seguir essa loja, eu ponho a culpa então na Cobell. Se lembra do que eu falei no vídeo anterior? E a Cobell fica completamente diferente na primeira temporada, depois que a gente assistiu o episódio 7 da segunda, que as coisas estranhas que ela fazia na primeira temporada ganham mais sentido. Se você não assistiu esse vídeo que eu falo sobre as mudanças que o episódio 7 da segunda temporada faz na primeira temporada inteira, eu vou deixar o card aqui pra você assistir, mas assiste daqui a pouco mais. Beleza? A culpa é da Cobell porque ela coloca o Mark pra ser o gestor ali do time e faz com que ele inicie a Halle, mesmo ele não tendo experiência nenhuma. Tanto que o cara que tinha mais experiência e que podia ter feito essa iniciação melhor do que o Mark era o Irving. Tanto que ela diz, não se preocupa, o Irving já participou de vários e vai estar lá com você. Mas mesmo assim ela passa essa bola pro Mark e dá no que dá. Depois dessa patada que o Dylan dá na Halle, ela decide ir atrás da carta que o Irving deixou com o caminho do corredor misterioso, né, do corredor escuro. Ela pega a carta e começa a tentar gravar o caminho com a cabeça. Eu sei que às vezes pode pra muitos não ter feito sentido, mas a melhor opção é que ela grave na cabeça dela, porque se você parar pra pensar, não pode ser tirado da mente dela. Se mesmo que queimem a carta, mesmo que cortem a carta, coloquem no triturador, a informação ainda vai estar na cabeça dela, entende? É uma decisão boa, mas eu também fiquei muito aflito por ela não ter ido logo no corredor ver o que estava acontecendo. Mas graças a Deus não aconteceu, né? Porque aparentemente a gente vê uma pessoa saindo desse lugar, né? Que aparentemente é o Jamie Egan, que pega ela totalmente desprevenida na sala do RMD, quase pega ela no flagra ali do que ela estava fazendo, transformando a obra do Kier em uma miniatura, né? Com esse minimapa ali enigmático que eles fizeram, e ele fala que a Halle enganou ele. E é óbvio que ele tá falando sobre aquela cena que eles se conheceram no banheiro de fato, né? Chama ela de minha pequena Halle, e apesar da Halle ser o possível apelido carinhoso da Helena, aqui aparentemente ele usa com mais orgulho falando da interna. E aqui eu acho que faz total sentido, né? Uma mulher com muita astúcia, que faz as coisas acontecerem, que corre atrás, custe o que custar, ela faz ser vista diferente da Helena, que é uma pessoa que mais controlada, mais contida e com muito medo do seu pai. Você sentiu isso também? Eu queria saber muito a sua opinião a respeito disso. O que pareceu isso pra você? Agora, você se lembra que no meu vídeo 5 eu falei que o Burt tinha uma vibração ali de psicopata aposentado? Dito e feito. No arco do meu queridíssimo Irving, ele chega em casa e vê que a sua casa foi invadida agora pelo Burt, né? O cara com menos privacidade no mundo, esse tal de Irving, né? Todo mundo entra na casa dele. E ele chega lá e o Burt tá lendo as anotações que ele fazia no seu período de investigação da Lumon, enquanto ele tava investigando as coisas que estavam acontecendo. E o Burt lê as anotações do Irving sobre ele, né? Dizendo que ele pode ter participado de alguns desaparecimentos e possíveis mortes recentes que aconteceram, atuando como um executor ou até mesmo um capanga da Lumon. E ele até ri e se ofende um pouco com essa possibilidade que o Irving anotou, né? Quase dando a entender que é um cargo muito baixo pra ele, e explica que a Lumon tem uma linguagem muito específica pra isso, né? Cara, tem muita gente dizendo que achou o Irving muito inocente, que o Burt convenceu ele com muita facilidade, mas ele sabia o que estava acontecendo ali. A casa dele já tinha sido invadida antes. Não é nenhuma coincidência, ele estava se fazendo de doido porque ele sabia que correr seria a pior opção. O Burt sabia que a Helena estava atrás do Irving, então ele se antecipou, né? Ou até mesmo ele que pode ter sido mandado para executar o Irving. Então eu não acho que ele foi inocente, eu acho que ele tomou a melhor decisão que ele julgou ali no momento, mas que possa ter sido muito perigosa. E se você pensa isso, eu acho que você também esqueceu de uma coisa muito importante, que o Irving é um ex-SEAL, ele sabe se defender. O que muita gente viu como inocência, eu honestamente vi como colher informações. Dando corda pro Burt, foi dando corda pro Burt, e o Burt foi levando algumas informações pra ele. Tanto que na estrada com o Burt, ele confirma a teoria que ele tinha anotado no papel. O Burt, ele pode ter participado de homicídios e desaparecimentos. Por mais que ele não tenha puxado o gatilho, ele levou as pessoas pra lugares onde podem ter puxado o gatilho. Mas no final ele acaba levando o Irving pra uma estação de trem, comprando um ticket pra ele aleatório, pra que o Irving possa fugir, né? Ele compra um ticket pro Irving com a linha mais longa, pra que o Irving possa ir mais longe possível, e o Burt aproveita esse momento pra complementar o que eles conversaram no jantar. O motivo dele pra que ele tenha feito a ruptura, né? Porque ele gostava da ideia de se sentir inocente outra vez, né? E ele sabe que ele não é mais inocente justamente pelas coisas que ele fazia pra Lumon, que ele podia não ter parte na conclusão, mas que ele era um caminho até que aquilo acontecesse. E ele disse que a parte inocente dele, o seu interno, se apaixonou pelo Irving. E aqui nesse momento super sensível a gente vê o Irving, ele falando que ele quer ser amado porque ele nunca foi amado antes, ele nunca sentiu
esse sentimento antes e que ele ainda não sabe como é, porque ele não lembra, né? Porque quem foi o interno dele. E aqui ele acende uma pólvora pra reintegração, porque ele fala que ele quer lembrar disso. E é óbvio que eu acho que agora o Irving vai ser o próximo reintegrado. Aí pra essa próxima temporada ele vai estar se envolvendo com a reintegração. Lembrando que o Irving, ele já tinha suas próprias motivações, né, pra estar investigando a Lumon. Ele tem aquela pessoa misteriosa que ele fala no telefone, mas agora ele tem a grande motivação dele para uma reintegração, lembrar de ser amado. Mas se a gente seguir a lógica de que o Irving é um espião, pode ser que isso tenha sido só uma manipulação, mas eu duvido que seja. Olha como que ele entrou no trem, a carinha de feliz do garoto. Mas antes da gente finalizar esse momento do Irving, eu digo momento porque o arco dele tá muito longe de ser concluído, né? A gente tem muita coisa aberta, como eu disse, quem era aquela pessoa que ele tava conversando no telefone, e isso provavelmente vai ser solucionada na próxima temporada. É claro que ele vai voltar pra uma próxima temporada. Mas uma coisa muito interessante que eu reparei no trem que ele entrou é que se você olhar lá atrás, tem esse cara que parece muito o Ricken, você tá vendo? Eu acho que ele pode ser um possível membro aqui do canal, porque agora a gente tem essa ferramenta. O YouTube disponibilizou essa ferramenta aqui pro canal, para que você possa se tornar um apoiador desses vídeos aqui que estão rolando, se tornar um apoiador do canal e escolher o seu cargo dentro da Lumon, porque os níveis aqui de membros são personalizados com os cargos da Lumon, e pode estar usufruindo dos benefícios que cada cargo traz, né? Desde emojis até salas exclusivas no meu Discord, como eu falei mais cedo, jogar Among Us, Fortnite, COD comigo, ou até mesmo assistir o último episódio dessa temporada de Ruptura com pessoas como você e eu, que estão doidas para saber como vai ser a conclusão desse episódio e depois teorizar e conversar sobre o que você acha que vai vir nas próximas temporadas. Então não perde tempo, clica aí no botãozinho de seja membro, se torne um apoiador do canal e vem fazer parte dessa grande comunidade no Discord. Eu queria agradecer essa galerinha aqui, meus primeiros membros, muito obrigado por esse voto de confiança, vocês sejam muito bem-vindos, vocês são incríveis demais. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Você não faz ideia do quanto isso ajuda um criador pequeno como eu. Você acha que é fácil ser criador de conteúdo? Não posso ligar o ventilador porque senão vocês não me ouvem direito. Aí eu tenho que ficar o quê, ó? Aqui, ó. Pausas de ventinho pra sobreviver. E finalmente a gente chega no arco do Mark, que eu tenho certeza que é o que você mais estava esperando desse vídeo. E também desenvolve uma teoria que, honestamente, se for real, eu vou estar muito satisfeito. Vai ser uma proposta muito fora da caixinha, mas eu já vou contar pra vocês quando ela aparecer no arco do Mark. É, senhores, a teoria ficou mais forte porque ela é dita nesse arco. Finalmente a gente vê o Mark, a Devon e a Cobell se reunindo, né? Nesse encontro caloroso ali, onde o Mark bota tudo pra fora. How are you? Oh my God, so good. My wife's being held prisoner at Lumen, and I just got brain surgery in my basement. How have you been? E a Devon pede pra que a Cobell leve os dois ali até aquele chalé onde tem ruptura, né? Onde a esposa do senador foi levada pra dar a luz lá, né? Com a interna dela. Mas a Cobell diz que mesmo sobre o manto da escuridão pode ser muito perigoso, né? Mesmo de noite pode ser muito perigoso entrar lá dentro. E ela explica que isso pode não levar a nada, já que possivelmente o arquivo do Cold Harbor já pode ter sido concluído, né? Mas ela acredita que não. Eu queria dizer que momento sacana da série, né? Que pausa dramática enorme pra ela não explicar nada, porque ela revela pra Devon e pro Mark sobre o projeto, sobre esse arquivo Cold Harbor, e parece que vai revelar o que é uma pausa enorme e não diz nada, tá ligado? Vai dizer que você também não achou que ela ia explicar e depois dessa pausa dramática você só ficou decepcionado. Uma coisa que eu também fiquei me questionando é que essa informação do arquivo Cold Harbor foi muito jogado, né? Já que o Devon e o Mark não sabiam, quase que me fez pensar que, será que ir para essa cabana não pode ser um desperdício de tempo? Porque se o projeto do Cold Harbor for concluído, não vai ser só a Gemma que vai morrer, né? Como a gente sabe que quando for concluído, ela vai de Vasco. Mas será que não vai haver uma queima de arquivos assim que o Cold Harbor for concluído e todos os internos vão ser apagados? Por isso que seria um desperdício de energia ir no chalé se o Cold Harbor já tiver sido concluído, né? Porque não vai acontecer nada. Não vai ser ativado a ruptura, né? Ou não vai ter um Mark, não vai ter um interno pra se comunicar com eles. Eu fiquei pensando nisso. Faz sentido pra você isso que eu tô falando? Porque na minha cabeça ficou muito implícito que pode acontecer isso. E assim que escurece, o Mark, Devon e a Cobell vão pra esse retiro, né? De onde as crianças nascem. Eu sempre esqueço o nome desse retiro. Eles vão pra esse retiro e logo no portão que as coisas começam a ficar muito, mas muito malucas, tá? Você vai ver agora. Assim que a Cobell chega nesse local, ela diz que ela tá tentando ir pro chalé 5, né? E a segurança insiste que não tem nada reservado pra esse chalé. Ela contorna essa situação dizendo que não vai ter nada marcado porque ninguém deve
saber que ela tá indo pra lá, né? Porque a Devon é uma das do Jamie Egan, tentando convencer a segurança que a Devon estaria grávida do Jamie Egan, né? E ela diz algo muito enigmático que pode não ter feito sentido nenhum pra você se você não assistiu a série The Twilight Zone. Miss Marshall White, 9th floor. Specialties Department. I'm looking for a gold symbol. Mas eu tô aqui pra quê, né? Eu tô aqui pra te esclarecer o que ela disse ali. Eu tô aqui pra te esclarecer que teoria é essa de The Twilight Zone. Mas pra que você fique 100% a par do que tá acontecendo, eu vou ter que te contar como essa teoria surgiu, que é super rapidinho, e te dar um resumo desse episódio muito macabro de The Twilight Zone. Vou até abastecer meu café que acabou. Tá pronto? Bora lá. Nessa altura do campeonato, nessa altura da segunda temporada, a gente já percebeu que os títulos de cada episódio carregam um peso, um significado, uma pista do que pode vir pela frente, né? Mas no episódio 9 em questão, ele não pode só ter revelado o que ia acontecer um pouco nesse episódio, mas também sobre o final absurdo que eles podem estar planejando pra essa série, tá? E essa teoria, senhoras e senhores, ela é tão incrível que ela consegue amarrar muito bem a teoria dos clones e da transferência de mente. O episódio 9 da segunda temporada de Ruptura veio pro Brasil nomeado como Depois do Expediente, né? Mas em inglês ele se chama The After Hours. E The After Hours também é o nome de um episódio de The Twilight Zone. E antes que você ache que é coincidência, o próprio Ben Stiller, que é o nosso segurança noturno lá do museu, ele já disse que Ruptura é uma espécie de The Office, só que com um elemento de The Twilight Zone. E diz também que essa série de 1960 também é uma grande inspiração pra Ruptura. Então não dá pra dizer que é uma coincidência e você vai entender no final que vai ficar cada vez mais improvável de ser. Então concordamos até aqui que não é uma coincidência, certo? Certo. E nesse episódio a gente acompanha uma mulher chamada Marshall White. Ela tá visitando uma loja de departamentos, né, pra comprar um presente pra sua mãe, um dedal de ouro. E quando ela não encontra, ela é levada por um assessorista ao nono andar pra um lugar chamado Andar de Especialidades, né, onde possivelmente ela podia encontrar esse item que ela tava atrás. E nesse andar muito esquisito, ela encontra uma mulher muito misteriosa que só tá vendendo esse único dedal de ouro. E ela fica muito desconfortável nesse andar porque lá só tinha esse único item que ela tava procurando. E ela acha muito estranho isso. E assim que ela volta pro térreo, pra loja que ela tava antes, ela vê que o dedal tava amassado com um arranhado e ela decide voltar pro nono andar pra trocar esse item, né, que tava arranhado e amassado, só que ela descobre que não existe nono andar, que não existe nenhum assessorista. E tudo fica ainda mais macabro quando ela percebe que essa mulher misteriosa que atendeu ela era, na verdade, um manequim, que deixa ela completamente desorientada do que tá acontecendo e faz ela desmaiar, né? Mas por conta do movimento e por conta da narrativa, ela é esquecida dentro dessa loja de departamentos e ela fica trancada lá durante a noite. Só ela, os itens e os manequins. E é então que ela começa a ser assombrada por esses manequins que parece que tem vida, e a gente tem um grande plot quando ela finalmente consegue voltar pro nono andar, né? A verdade é que a Marshall White, ela é um manequim e todo mês esses manequins revezam quem vai pro mundo lá fora viver entre os externos, né? Porém, a Marshall White, esse manequim com vida, acaba esquecendo que ela era um manequim porque ela ficou muito vislumbrada com o que ela viu do lado de fora, né? E é então que a Marshall White, ela volta pro local onde ela devia ficar como manequim e o episódio acaba. Macabríssimo, né? De explodir a cabeça. E agora, com o contexto desse episódio dessa série de 1960, você vê que o código que a Cobell usou faz muito mais sentido. A Devon, ela assume o papel da Marshall White nesse código e a Cobell quer levar ela pro nono andar. Que assim como esse chalé que tem a tecnologia da Ruptura, não deveria existir. E ninguém sabe. E ninguém deve saber o que acontece lá dentro. E quando a segurança continua esse código falando sobre departamento de especialidades, provavelmente é esse momento que ela ativa a Ruptura naquele chalé, né? Porque isso não deve ser mantido ativo o tempo inteiro, né? Ela deve ter algum código ou alguma chave que ativa isso daí pra evitar que qualquer pessoa com Ruptura que invada possivelmente o local ou entre lá por acidente, seja ativado acidentalmente. E a Cobell finaliza dizendo que tá procurando por um dedal de ouro, e esse dedal, ele significa o bebê imaginário da Devon, o bastardo Egan, né? Uma criança com uma liagem Egan, uma criança de ouro, porém um bastardo, né? Arranhado e com defeito. Vai dizer que esse código não explode a sua cabeça quando você tem o contexto dessa série que foi inspiração pra Ruptura. E é então que finalmente a segurança deixa eles entrarem. E como a gente viu no episódio 7 de Ruptura, a Cobell é responsável pelo chip e pelos protocolos, né? A contingência extraordinária, o protocolo de Glasgow. E provavelmente ela também é responsável desse protocolo The Twilight Zone, vamos chamar assim. Um protocolo criado pros filhos bastardos do
do Jamie Egan. Eu queria continuar uma coisa que eu falei curiosa lá no começo do episódio, que é por que o Jamie Egan levou o busto da conclusão de Wintertide pra Cobel, mas não levou pra senhorita Juan. Eu sempre falo o nome dela errado. Será que a Cobel não criou esse protocolo justamente porque ela pode ter tido um bebê do Jamie Egan? Se essa teoria do caso que eles tiveram foi real, será que ela não pode ter tido um filho do Jamie Egan? E apesar de eu achar maluquice que essa teoria vem com uma possibilidade de que o Mark e a Devon possam ser filhos da Cobel com o Jamie Egan, me faz acreditar que possivelmente o Jamie Egan tenha outros filhos por aí e que eles possam ser experiências da Lumon, né? Como esses bebezinhos que a gente vê trabalhando na abertura, mas sem rostos. Porque pensa comigo, imagina que os filhos do Jamie Egan podem ser empregados da Lumon hoje em dia, mas por eles não saberem quem é o pai deles ou quem é a família deles de verdade, eles se sintam sem origem, sem uma personalidade, como esses bebês que aparecem na abertura. Mas isso é só uma viagem minha, que eu queria saber o que você acha. Mas essa que é a teoria tão macabra e sinistra e original que você falou, não, essa é só minha observação em cima do código e do projeto da Cobel, dos motivos da Cobel, sobre os protocolos que ela criou. Agora eu vou falar sobre a teoria que tá rodando na internet, né? E essa teoria maluquíssima propõe que a Gemma pode não ser o que a gente esperava. A Gemma pode não ser a externa, e sim mais uma das internas, né? Uma interna que pode ter sido colocada no mundo externo, né? Como uma experiência para que ela entenda como é ser uma pessoa, para colher esses dados para Lumon. Que assim como a Marsha White foi pro mundo lá fora e esqueceu quem era de verdade, né? No caso, a Marsha esqueceu que era um manequim e a Gemma esqueceu que ela era uma interna. Só que essa teoria fica ainda mais macabra quando a gente percebe que esse episódio que deu início a toda essa teoria de After Hours, ele é seguido pelo episódio 35, The Midnight Casey. Sério que você acha muita coincidência o episódio ter Casey no nome? E esse episódio 35 é sobre um jogador de beisebol que depois de um acidente ele descobre que ele é um robô e no final ele descobre que a vida dele é completamente controlada. E de acordo com essa teoria, sugere que o episódio 10 de Ruptura, que se chama Cold Harbor, pode ser a grande revelação de que a Gemma não é uma pessoa real, que ela pode ser até mesmo uma humana criada pela Lumon. E por mais maluco que isso seja, isso acaba trazendo à tona uma outra personagem que a galera afirma que não é uma clone e que eu concordo, mas que faz muito sentido se ela também for uma humana artificial, que é a senhorita Juan. Porque se você olhar no início do episódio, quando o Miltic fala que vai tirar a cama dela da casa de seus pais e levar pro lugar onde ela tá sendo transferida, ela não faz muita questão de ver os pais dela de novo. Pode ser porque assim como a Marsha White acredita que tem uma mãe, que é tudo fruto da cabeça dela, isso me faz acreditar que as memórias que a senhorita Wong pode ter da família dela e do mundo lá fora da Lumon sejam implantadas através do RMD, que aí entra a teoria de transferência de mente, mas não seria uma transferência de mente, e sim uma transferência de memórias. A Gemma é uma personagem que a gente sabe muito pouco sobre o passado dela, a gente nunca viu o Mark sequer falar sobre o contato dela com a família, o que me faz acreditar que talvez a Gemma possa ser realmente essa analogia do manequim, ser uma Ine que acreditava que era uma pessoa porque tinha memórias implantadas pela Lumon. Assim como a senhorita Wan. Muito sinistra toda essa teoria, e eu de verdade não sei o que esperar desse episódio 10, dessa conclusão da segunda temporada, e nem ao menos o que esperar do final dessa série. Mas eu quero dizer que se seguir por esse caminho eu vou estar muito feliz, porque eu acho que é um final fora da curva, uma coisa fora do óbvio e ao mesmo tempo complexa, com muitas camadas, né? Eu acredito de verdade que vai ser um desfecho muito digno pra essa série. Mas apesar de tudo, isso ainda não responde qual é o propósito da Lumon com isso tudo. E agora eu quero saber de você que ficou até aqui, o que você acha disso tudo, o que você acha dessa teoria, mas principalmente o que você achou desse penúltimo episódio e o que você tá esperando pro próximo. Enfim, eu fico por aqui, um beijo e tchau!